noite. Meu nome é Marina, sou estudante aqui da Sociais de terceiro ano e eu vou apresentar para vocês a mesa que tem como tema Migrações, Concentração Urbana e Xenofobia. Eu tenho que dar alguns avisos antes. Assim, tem uma mesa no saguão onde vocês vão pegar o certificado. Vocês têm que assinar uma lista se vocês quiserem o certificado. Para conseguir esse certificado, vocês precisam de 3 apresentações, no mínimo, de ter assistido 3 apresentações. Para isso, vai estar passando uma lista de presença que vocês têm que assinar. E assim, a professora Arlene vai ser a primeira a falar, porque ela tem uma viagem para fazer. Agora eu vou apresentar os palestrantes. A professora Arlene Clemente é formada em História, ela é atual diretora do Centro de Estudos Árabes e ela é do Departamento de Letras Orientais. Aqui nós temos a Dunia Balta G, e ela é refugiada palestina. E nós vamos agradecer muito ao Luciano, que ele é o tradutor. Ela vai falar em francês e ele vai estar traduzindo. Obrigada, gente. Eu vou passar para a Arlene. Bom, obrigada. Agradeço ao curso e ao centro acadêmico que organiza o convite e a todos que estão aqui presentes, o interesse por esse tema que hoje a gente aborda. Eu não consigo ficar sentada quando a mesa é muito alta, a cadeira é muito baixa, e eu sou baixinha. Então, bom, o que eu queria, aqui nós vamos ter com certeza uma mesa muito interessante, com um depoimento, e eu quero então apresentar um pouco para vocês quais são, assim, talvez algumas das questões que envolvem esse problema e um pouco histórico, para a gente entender como que chegamos até ele. Evidentemente eu vou falar da questão dos refugiados palestinos. Bom, em primeiro lugar, não só porque estamos aqui na presença de uma palestina refugiada, que certamente tem uma história própria bastante complexa, mas porque a população de refugiados palestinos é a maior população de refugiados do mundo. O maior grupo de refugiados é o palestino. E hoje são aproximadamente, esses números variam um pouco de acordo com as fontes, mas são aproximadamente 8 milhões de refugiados palestinos no mundo. E como que chegamos a isso, né? Bom, antes de eu voltar um pouco nesse histórico, eu queria só fazer algumas ponderações iniciais que são importantes, né? Quando se fala em resolver a questão palestina ou resolver o conflito israelo-palestino, não dá para pensar em resolver essa questão palestina ou o conflito sem tratar da questão dos refugiados. Porque se a gente perceber que 70 a 80% da população palestina são refugiados, não há como se resolver essa questão ignorando a questão dos refugiados. Ou seja, para que haja uma solução, tem que se incluir a solução da questão dos refugiados. A lei internacional, as soluções da ONU, estabelece claramente o que ela entende como sendo essa solução, né? Em 1947, quando a ONU determinou a partilha da Palestina, começou uma guerra de guerrilhas, que durou cerca de 6 meses. Durante esse período de guerra de guerrilhas, em que aldeias palestinas foram atacadas, a população expulsa, numa tentativa mesmo de criar uma área para um Estado que fosse judeu, que não fosse um Estado judeu-árabe, mas que fosse judeu, ou seja, sem árabes palestinos. Quando essas aldeias foram atacadas e a população expulsa, refugiaram-se para os países aí, árabes recém-formados vizinhos, aproximadamente 400 mil palestinos. Após 15 de maio de 48, ou seja, depois de 6 meses já desses ataques aos vilarejos, após o 15 de maio de 48, começou a guerra árabe-israelense. Os palestinos sendo expulsos, os palestinos precisando dessa ajuda externa dos seus irmãos árabes para apoiá-los em relação a esse problema. Os Estados árabes entraram
numa guerra contra Israel. Também porque os Estados Árabes nunca aceitaram a criação do Estado de Israel, votaram contra essa resolução na ONU. Então, a partir do momento que se cria, que se declara o Estado de Israel, que milhares de palestinos estão fugindo, sendo expulsos do país, tropas de soldados combatentes voluntários árabes se formam para proteger essa população palestina que está sendo expulsa, e ao mesmo tempo que tem essas tropas de voluntários, que é o Exército de Libertação Árabe, que é todo voluntário, também os países mandam algumas forças expedicionárias. Na verdade, nenhum país árabe mandou o exército inteiro, apenas essas forças expedicionárias, e perderam essa guerra, e ao longo de tudo isso, desse praticamente 2 anos, então, de 47 até 49, quando se firmou o armistício, um total de 800 mil palestinos foram expulsos. Aproximadamente 500 vilarejos palestinos foram arrasados do mapa. Ou seja, é o que se chama, para usar o termo técnico consolidado em relação a isso, é uma limpeza étnica, ou seja, a expulsão de uma população para criar um espaço etnicamente homogêneo, ou seja, judeu, para a criação do Estado de Israel, ou seja, e habitar, então, e uma população nova que vem habitar o lugar da população velha. É limpeza étnica. Então, houve uma limpeza étnica em 1947 para 49, e também tem aqui um ponto que a historiografia debate bastante, porque existe uma disparidade de visão entre o que é a visão oficial israelense e o que é a visão da chamada nova historiografia israelense e a visão palestina. A visão oficial israelense dizia até algum tempo atrás que não houve expulsão de palestinos. Mais recentemente, essa versão mudou, porque a documentação tornou impossível sustentar essa versão, e a versão oficial, hoje mais propagada, é de que a expulsão dos palestinos foi uma consequência da guerra. Uma inelutável consequência, ou dano lateral, como se diz, colateral dessa guerra. No entanto, o que a nova historiografia israelense e historiadores palestinos comprovam através de documentos abertos nos arquivos israelenses, a partir da década de 80, através da história oral, é que os refugiados palestinos foram produzidos, esse problema foi produzido através de uma política sistemática de expulsão, não foi consequência da guerra. E por quê? O primeiro indício disso é que a expulsão começou antes da guerra. Então, se vocês lembrarem, eu falei que a expulsão começou logo após a data da determinação da partilha, 29 de novembro de 47. Grupos, milícias sionistas como o Irgun, o Bando Stern, a Tropa de Choque e o Palmar e a Haganah, essas milícias judaicas começaram a atacar os vilarejos palestinos, e não era aleatoriamente, havia um estudo e um plano para quais vilarejos seriam atacados, ou seja, quais áreas que o governo sionista, antes ainda da criação do Estado de Israel, queria livrar dos palestinos para a criação do Estado judeu. Então, essa expulsão começou antes da guerra, durante 6 meses, de novembro de 47 até maio de 48, foram expulsos 400 mil palestinos. Depois do início da guerra, foram expulsos outros 400 mil mais. Eu poderia até dizer, bom, essa segunda leva de outros 400 mil mais pode até se pensar em alguma coisa nesse sentido, porque aí sim foi no contexto de uma guerra, mas o que está claro é que é um problema de refugiados que não é por acaso, houve uma causalidade. Bom, logo em dezembro de 48, inclusive, a ONU reconheceu numa resolução que uma injustiça havia sido cometida contra os palestinos, porque no dia 11 de dezembro de 48 foi aprovada a resolução 194, que garante o direito de retorno a todo refugiado palestino e a restituição ou compensação de propriedade deixada para trás.
Porque quando esses refugiados, então, quando esses palestinos saíram das suas casas, deixaram tudo para trás, né? Alguma roupa que estava no corpo, às vezes alguma trouxa de roupa que conseguissem levar, mas tudo que tinham, então, casas, terras, rebanhos, equipamentos, máquinas, carros, tudo, prensas de azeite, tudo foi deixado para trás. Na esperança, é claro, de que pudessem voltar para reaver essa propriedade, de que o que estava acontecendo fosse passar, que aquilo não fosse durar tanto tempo, e nunca puderam voltar. Minas foram plantadas, novas, sempre que algum refugiado tentava voltar para reaver alguma propriedade, ele sofria um risco muito grande. Então, realmente houve um problema de refugiados, de pessoas que se encontraram destituídas de toda a sua propriedade e que permanecem até hoje dessa forma. Após 60 e quantos anos? Agora 63? 48 para 2011, 63. Não houve qualquer tipo de restituição. Também não aceitam e não estão, em geral, dispostos a aceitar a compensação. Porque é uma compensação, que até já foram oferecidas em determinados momentos formas de compensação por propriedade perdida. A compensação seria como abrir mão do status de refugiado, do direito de retorno, do direito à restituição. Então, em geral, esses 8 milhões, né, um contingente grande populacional, não aceita a compensação por propriedade perdida. Perdida é uma palavra leve, na verdade, porque logo também em 1949, 50, o recém-criado governo israelense criou um ministério chamado Ministério da Propriedade Abandonada. Esse Ministério da Propriedade Abandonada passou a estatizar, incorporar aos bens do Estado toda a propriedade palestina deixada para trás, como se tivesse realmente sido abandonada e foi então apropriada. Ou seja, isso é a destituição forçada, né? Se a gente quiser usar um termo assim, também leve, né? Bom, não preciso nem dizer, né, que o artigo 13 da Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a toda a pessoa o direito de sair de seu país e de retornar a ele a qualquer momento. Então, os palestinos então, não tiveram garantidos os seus direitos humanos básicos nesse sentido. Aí começam a se criar uma série de, ao longo da história, uma série de empecilhos práticos, né? Para a realização do direito de retorno. Essa resolução da ONU ela foi reafirmada mais de 130 vezes. Ou seja, novas resoluções que foram passadas não só traziam alguma reflexão ou novidade sobre o tema, mas ainda, por cima, reiterava a resolução do direito de retorno. Então, é uma questão que está muito bem consolidada na lei internacional, mas não encontra absolutamente nenhum tipo de resposta prática por parte de quem tem poder, de quem está negociando, de quem está realmente em condições. Ou seja, e agora, só dando um pulo aqui muito grande no tempo, só para lembrar aqui o discurso do Netanyahu no Congresso norte-americano há pouco tempo atrás. Ele disse claramente que não irá aceitar qualquer solução da questão dos refugiados dentro dos territórios israelenses, que os refugiados terão que ter uma solução fora, né? Fora do território de onde saíram, ou seja, é uma não solução da questão dos refugiados. É a eliminação, na verdade, dessa possibilidade. Né? Bom, também Barack Obama, quando ele anunciou a sua visão para a solução desse conflito, ele anunciou que seria a favor da criação de um Estado palestino nas fronteiras de 47, com trocas territoriais, em primeiro lugar. Né? Ou seja, no fundo, não é uma solução nas fronteiras de 47, porque a troca territorial já significa entregar porções importantes de território da Cisjordânia para Israel em troca de outras porções de território. Ora, os mapas anteriores que chegaram a tentar traçar essa troca territorial colocavam territórios
próximos à faixa de Gaza para serem entregues aos palestinos. Ou seja, não é uma troca de territorial de forma alguma que possa ser vista como contemplando as necessidades palestinas para a criação de um Estado. Também, além disso, falou Obama que Jerusalém Oriental, a questão de Jerusalém Oriental teria que ser deixada mais para frente, para que se pudesse avançar nesse momento, como se fosse assim, como se ele dissesse, olha, não é minha vontade, mas para que possamos ter um avanço, vamos deixar Jerusalém Oriental mais para frente. Bom, isso também significa que ele não está respeitando a fronteira de 67, porque a fronteira de 67 corta Jerusalém Oriental ao meio. E depois ele disse também vamos ter que deixar mais para frente a questão dos refugiados. Bom, tratar a questão palestina separada da questão dos refugiados é uma maneira metodologicamente de uma posição inócua. Hoje a questão palestina, eu arriscaria dizer que é uma questão de refugiados, mais que nada. É uma questão de trazer justiça para uma população que na sua grande maioria são refugiados. Não se trata de uma questão de fronteiras, não se trata de uma questão de luta por um pouco de terra aqui ou um pouco de terra ali, mas é uma questão de restituição. Essa é a questão palestina hoje, né? Uma necessidade de restituição e de criação de um Estado que possa se desenvolver, que tenha condições de se desenvolver em normalidade. Obrigada. Agora eu vou passar para a Dônia, que vai ter como auxiliar Luciana Bonelli. Bonsoir tout le monde, merci pour votre invitation. Boa noite a todo mundo, obrigado por seu convite. Et merci pour votre présence encore. E obrigado mais ainda pela presença. Bien. Alors, Então, je suis une réfugiée sou refugiada de l'Irak, mais Palestine. do Iraque, mas também Palestina. Nous sommes des réfugiés de Palestine en 1948. A gente saiu da Palestina em 48, La famille et... a minha família. Alors, nous sommes réfugiés en Irak Estamos refugiados no Iraque jusqu'à 2003, até 2003, quand la guerre américaine irakienne a passé. quando acabou a guerra americana e iraquiana. On a quitté l'Irak le 24 4 2003. Nós deixamos o Iraque 24 de abril de 2003. Et l'UN nous a attendus A ONU nos acolheu à la frontière irakienne-jordanaise na fronteira iraquiana e jordaniana. et on a passé de 2003 jusqu'à 2007 dans le désert. E passamos de 2003 a 2007 em pleno deserto. Alors, comme des Palestiniens, nous n'avons pas eu solution parce que c'est une question politique, pas une question humaine. Como palestinos, a gente não tem uma solução fácil porque não é só uma questão política, é muito mais uma questão humana. Tout le monde nous considère un problème politique. Todo mundo nos considera um problema político. Pas un problème humain qu'on a quitté nos pays 2 fois. E não um problema humano porque a gente deixou o nosso país 2 vezes. Ils ont quitté la Palestine et après on a quitté l'Irak. A gente deixou a Palestina e depois o Iraque. Et on a dit une fois, une représentante de l'UN, on lui a dit nous sommes le seul peuple qui a vécu 2 fois sous les tentes. Um representante da ONU nos disse que nós somos o único povo. Nous avons Eles disseram para o representante da ONU que eles são o único povo. Nous sommes le seul peuple qui a vécu sous les tentes 2 fois. O único povo que viveu sob a tenda 2 vezes. Alors, en 2007, nous sommes arrivés au Brésil. Après 5 ans au désert, nous sommes arrivés fatigués. Em 2007 a gente chegou no Brasil, depois de 5 anos no deserto, nós chegamos cansados, Malades. doentes, Nous avons beaucoup de malades, beaucoup tivemos muitas doenças, de vieillards qui sont très, très fatigués. muitos velhos, muito cansados, Et des jeunes e jovens qui
regarde un bon futur, qui pense avoir un bon futur au Brésil. E jovens que pensavam ter um bom futuro no Brasil. Et des petits enfants qui ont commencé à étudier et à vivre la vie brésilienne. E netos, crianças que começaram a estudar e viver uma vida brasileira. Merci pour le gouvernement brésilien pour cet avantage que nous a donné. O governo brasileiro nos deu alguma coisa, algum acolhimento. Merci pour lui. Ela está agradecendo o governo brasileiro. Il nous a présenté la terre. Nos apresentou a terra. Il nous a présenté les documents de réfugiados. Nos deu documentos de refugiados. Il nous a présenté encore la possibilité de travailler et d'étudier. E ainda a possibilidade de trabalhar e estudar. Mais c'était un accord entre l'UN et le gouvernement brésilien. Então foi um acordo entre a ONU e o governo brasileiro. L'ONU a la responsabilité de nous donner une bourse. A ONU tem a responsabilidade de nos dar uma bolsa. Pour 2 ans, pour continuer notre vie. Por 2 anos aqui no Brasil para a gente continuar a nossa vida. Mais on a trouvé que si avec le RG de réfugiado, mas a gente achou que com o RG de refugiado, on n'a pas les portes ouvertes pour travailler. A gente não tem portas abertas para trabalhar. Nous avons besoin du RG permanence pour travailler. Nós precisamos de um RG permanente para trabalhar. Il y a une qui étudie maintenant, la dentiste, elle veut travailler. Tem uma refugiada que estuda odontologia, ela quer trabalhar. Et le police fédérale a dit non, sauf si tu as la permanence. A Polícia Federal impede, diz que ela só pode trabalhar se ela tiver um RG permanente. Alors c'est la première difficulté. É a primeira dificuldade. La seconde difficulté, c'est la langue. A segunda dificuldade é a língua. Alors c'est très différent de notre muito da nossa. langage. Alors nous sommes habitués à entendre le français, l'anglais et l'arabe. Nós estamos habituados a ouvir o francês, o inglês e o árabe. Seulement. Somente. Mais le portugais est très différent. Mas o português é muito diferente. Donc nous sommes un peuple d'outre-mer. Nós somos um povo ultramar. C'est très difficile pour nous la langue. Foi muito difícil a questão da língua para a gente. La langue est de communication entre les gens. A língua é tudo, é necessário para a comunicação entre as pessoas. Et la seconde difficulté, c'était la santé. E a terceira, né, dificuldade foi a saúde. Nous sommes arrivés avec beaucoup de malades. Chegamos com muitas doenças. Et nous a promis que quand on arrive au Brésil, tout le monde va avoir tratamento. Oui. A ONU prometeu que quando a gente chegasse no Brasil, todo mundo ia ter tratamento médico. Mais à la fin, on a trouvé le traitement médical de 2007 à 2010 jusqu'à maintenant, on a beaucoup de malades. O tratamento médico ainda não chegou de 2007 a 2010 e as pessoas continuaram doentes. Et on a eu l'année passée 3 morts à cause de ce programme. Tivemos 3 mortes no ano passado por causa disso. La différence de temps, 2 mois entre chacun. A diferença de 2 meses entre cada morte. Alors, je ne sais pas si vous pensez qu'on va suivre le même traitement des Brésiliens. Bien, je suis avec les Brésiliens, mais je ne suis pas brésilien, je suis réfugié, j'ai le droit, après 5 ans de problèmes au désert. Ela diz que as autoridades dizem, não, a gente tem muitos brasileiros para tratar primeiro, e aí ela fala, bom, mas eu não sou brasileira, eu sou refugiada, mas nós temos problemas urgentes como refugiados. 5 ans dans un désert, c'était horrible, une vie d'enfer. Viver 5 anos no deserto foi uma vida de inferno. Alors, vous avez les scorpions, vous avez les cobras, vous avez la tempête. Escorpiões, cobras, tempestades.
les légumes, tout est ruine, tout est mal. Toda a comida, os legumes são ruins. Et ce qui est le plus difficile quand on veut sortir du camp, nous sommes accompagnés par la police jordanaise. E lá no Iraque, no deserto, quando a gente queria sair desse campo, que é o campo onde nos deixaram, a gente tinha que sair acompanhado com a polícia da Nous Jordânia. étions prisonniers en plein mot. Nós estávamos prisioneiros em pleno deserto. Ils nous traitent comme des prisonniers, ils ne nous traitent pas comme des êtres humains. Eles não tratam como prisioneiros e nem mesmo como seres La humanos. même chose avec nous là qui au Brésil, elle nous a traités comme des gens de troisième degré. Mesmo a ONU aqui no Brasil nos tratou como pessoas de terceiro grau. Elle n'a pas ni travail, même l'école de la langage était ruinée pour nous. Nem o trabalho e nem o código de linguagem foi adequado e era muito ruim. Alors, on a travaillé seul, on a étudié la langue seul. Nós trabalhamos sozinhos, estudamos português sozinhos. C'est l'UN. E essa é a ONU. Pour moi, c'est un grand marché d'esclaves, pas d'êtres humains. É um grande mercado de escravos e não de seres humanos. Parce qu'on a vu comment il nous a traités ici, et on a vu comment il nous a traités la même chose au désert. E foi a mesma coisa, o tratamento da ONU aqui ou lá no deserto é sempre ruim. Et nous avons droit à retourner à Palestine. E nós temos o direito de voltar para a Palestina. Nous avons jusqu'à maintenant les clés de notre maison. Nós temos até agora as chaves de nossas casas Nous guardadas. avons les documents de notre E propriétaire. nós temos os documentos da nossa propriedade. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas le droit de dire je suis palestinien avec liberté. E até agora a gente não tem o direito de dizer eu sou palestiniana ou palestiniano com liberdade. Et je dois retourner à mon pays. E eu devo retornar ao meu país. Personne ne peut vivre loin de son pays. Ninguém pode viver longe de seu país. C'est très simple. Isso é muito simples. C'est très simple de penser que vous voyagez, vous devez retourner à ton pays. La même chose, mais quand on va tirer ta maison, ta terre, tes propriétés, comme ça, c'est encore difficile. É muito simples pensar, quando a gente viaja, a gente volta para o nosso país. Mas quando se tira a tua casa, teus bens, a tua terra, a situação fica muito difícil. Alors nous devenons des terroristes. E nós nos tornamos então terroristas. Parce qu'on veut nos droits. Porque a gente quer os nossos direitos. Merci pour vous, pour ces 10 minutes que j'ai parlé avec vous. Obrigado por esses 10 minutos que eu falei com vocês. Obrigada, Duny. Obrigada, Luciano. Esse é o Wilbert Rivas e ele é do Centro de Apoio ao Migrante. Ele só chegou agora porque teve trânsito e essas coisas. Eu vou passar a palavra a ele. Boa noite, desculpe o atraso, primeiramente, boa noite a todos os meses. Bom, deixem-me dar um ar, por favor, tá? Eu queria perguntar se vocês queriam que eu falasse em espanhol ou vocês queriam que eu pudesse falar em português, ou portunhol. Porque também pode ser interessante falar em espanhol para diversificar e tratar um pouco a temática, digamos, questão migratória que está acontecendo em Sudamérica, né? Ou América do Sul. Bom, eu havia preparado uma apresentação, não vai dar tempo para apresentar, então... Obrigado. Eu vou somente contextualizar um pouco o que está acontecendo agora no contexto de migração na América do Sul, para depois entrar no que é o trabalho que o Centro de Apoio ao Migrante faz e a partir daí gerar um pouco de discussão sobre o contexto de a migração e a concentração urbana, né, e também a xenofobia que existe, né? Então, deixe eu pegar um pouquinho aqui no apoio. Atualmente existem mais ou menos 30 milhões
de imigrantes sul-americanos no mundo. Né? De esses 30 milhões, né, en los últimos años intensificó a migración, digamos, intrarregional, migración en la región de Sudamérica, que va a ser ahí mi ponencia, ¿no? Es lo que se trataría tal vez en el contexto de migración a América del Sur, o sea, una contramano, digamos, las políticas europeas y de Estados Unidos, la Unión Europea. Existe, por ejemplo, una amnistía en Brasil que fue en 2009, existe un acuerdo de libre residencia en Mercosur y también Bolivia y Chile, que está también vigente desde 2009. Y existen acuerdos migratorios entre Brasil y Bolivia, Chile y Perú. Existe un acuerdo migratorio entre Colombia y Venezuela, Perú y Ecuador. Entonces, a partir de ahí, de lo que es el Mercosur y la CAN, que es la Comunidad Andina del Mercosur, podemos entrar en un panorama de UNASUR. UNASUR, que es un tratado constitutivo de todas las naciones sudamericanas, que era bien pushado por Néstor Kirchner, que ahora es difunto, ¿no? Y en UNASUR, actualmente no posee todavía una política migratoria que constituya una libre circulación de las personas, ¿no? Más hay intención, ¿no?, de esos países que pudiera existir una política migratoria donde las personas puedan ir y volver a su país de origen, al menos en la región de Sudamérica. No solo sean, digamos, las mercaderías que tengan que circular libremente, también las personas tenemos derecho a circular libremente, ¿no? Bueno, y entrando, digamos, a parte, digamos, ao trabalho que nós desenvolvemos no Centro de Apoio Imigrante, né? O CAMI foi criado em 2005 a partir do Serviço Pastoral dos Migrantes, que está ao mesmo tempo está bem ligado ao que é o CNBB, Conferência Nacional do Bispo do Brasil. O Centro de Apoio Imigrante é um espaço de atenção, não só de atenção, também um espaço de articulação, formación integral y especialmente estamos trabajando con inmigrantes suramericanos, o sea, con inmigrantes de países vecinos del Brasil, ¿no? A comunidad principalmente que nosotros atendemos son peruanos, bolivianos y paraguayos. A maior comunidade que nós atendemos, mais ou menos el 84%, solamente colocando o número, são nacionales de Bolívia. Depois vienen a nacionales de Paraguay, e em terceiro lugar ocupam nacionales de Perú. Pero, no entanto, também existem outras nacionalidades. Eu tinha aqui um projeto para mostrarles que não vai dar tempo, mas queria tocar um pouco o que aconteceu na anistia de 2009. Foram regularizados mais de 43.000 pessoas aqui no Brasil, dos quais, só deixem pegar minha ajuda de memória que não me acordo muito bem, dos quais 34.000 são bolivianos. E também alguns, não, 34.000 são em São Paulo, de los quais el 84% de esos 34.000 son bolivianos, el resto son sudamericanos y el resto son de otros países. Entonces podemos decir que São Paulo está concentrando a mayor cantidad de inmigrantes que existen aquí en Brasil. Eso, continuando con lo que aconteció en la amnistía, o Centro de Apoio Imigrante, o sea, para solamente mostrar el contacto directo que tiene con la comunidad migrante, solamente de esos 34.000 que fueron atendidos en São Paulo, o Centro de Apoio Imigrante fue números exactos, 3.730 personas que fueron encaminadas directamente para ser documentadas a la Policía Federal, y de eso, o sea,
documentados em mano, só que em um período de 6 meses passaram por esse campo imigrante mais de 20.000 imigrantes. E se aí somarmos os atendimentos que foram realizados no Centro Pastoral Migrante, que também são parte do Serviço Pastoral Migrantes, ou seja, ultrapassa o 25-30% de atendimento que nós hicimos aos imigrantes solamente para orientar qual, em verdade, esse papel deveria estar em manos de instituições governamentais, não é o papel de instituições da sociedade civil hacer isso. É o governo, se ele hizo una ley que favorecía a los inmigrantes, otorgaba una amnistía, entonces era el mismo ente de gobierno quien debería haber dado orientación también a esas personas para que puedan regularizarse. Rápidamente vamos a pasar un poco a entrar en lo que es inmigrantes en Sao Paulo. Quería tocar algunos otros números que son solamente números, mas que vale la pena a veces mencionarlas para que podamos repetir e pensar o que de verdade está acontecendo. Falando já do São Paulo, a chegada dos imigrantes a São Paulo se intensificou na década dos 90, imigrantes sul-americanos. E depois, esses imigrantes chegaram principalmente aos bairros de Paris, Brás, Bom Retiro, a trabalhar em setor de confecções, E por que eles vêm para cá? Porque acontecem problemas sociais, políticos em seus países de origem, Por exemplo, na Bolívia, no 85, foi a relocalização de milhares e milhares de mineiros, Então eles ficaram sem uma fonte de trabalho, então a opção deles era sair do país. Então, os países mais próximos que eles procuraram foi a Argentina e depois dos 90, para o Brasil. Esses imigrantes que chegam aqui em São Paulo foram concentrados em esses bairros, Bom Retiro, Brás e Paris. A maioria deles se submeteram a condições precárias, Eles trabalhavam em troca de moradia, generalmente a maior parte da moradia era na própria oficina de trabalho e alimentação e uma segurança. Segurança de quê? Segurança para que a Polícia Federal não pegue eles e não dê uma multa, não tire do país para eles, Então, podemos dizer que São Paulo é a cidade... Obrigado. A maior cidade onde existem sul-americanos e também é a maior cidade sul-americana, o maior polo econômico da indústria textil, podemos dizer também, em Brasil. Então, é 65% da roupa, das prendas de vestir que são consumidos aqui em Brasil, somente falando do Brasil, são produzidos em São Paulo. E nós tomamos em conta isso para aquelas pessoas que estão saindo às exportações. Agora, passando a esta parte que a gente tem interesse, a concentração no setor urbano. A concentração no início, até os anos 2007, até 2008, a concentração ficava somente no bairro de Paris, Brás e Bom Retiro. Daí, de a pouco, foi saindo para a Zona Norte, para a Zona Leste, e atualmente, fluindo um pouco das fiscalizações da Polícia Federal, do Ministério do Trabalho, os trabalhadores imigrantes em área textil, eles estão começando a sair dos centros urbanos, digamos, da concentração urbana, desses bairros de Brás, Paris, Bom Retiro, para outras cidades, assim como Osasco, Barueri, Americana, e o maior fluxo, de pessoas que estão saindo do centro de São Paulo é para Guarulhos. Então, o que está acontecendo? Toda a produção que tem em São Paulo, Bom Retiro, Brás e o Paris,
está sendo terceirizada, já era terceirizada, mas agora está sendo terceirizada, só que essa produção está sendo realizada em outro município, que é Guarulhos. Por que Guarulhos? Guarulhos ainda não tem, ainda as autoridades do Guarulhos não perceberam que tem essa concentração, e se perceberam que tem essa concentração, eles não têm todavía a infraestrutura para poder fazer aquelas fiscalizações que estão acostumados a fazer aqui no São Paulo, né? Dentro do que é o trabalho que o Centro Apoio faz, também temos atendimento jurídico, né? Também temos em esse atendimento jurídico, orientação jurídica, principalmente a questão de trabalho, né? Questões trabalhistas, questões familiares ou alguns outros tipos de desrespeito ou ameaça aos direitos fundamentais das pessoas que acontecem nas diferentes oficinas de trabalho. Então, o que acontece com eles? Eles têm medo de ir para a Polícia Federal porque se vão para lá, estão de maneira irregular, vão ser punidos, e vão ser punidos com uma multa, que é de 800 e pouco reais, né? Então, o que eles fazem? Procuram centros de assistência, assim como o Centro de Apoio Imigrante, também o Centro de Pastor Imigrante, para tentar achar uma solução, né? Então, e aí que a gente faz a arbitragem, né, entre as partes, escutando as partes e começar a trabalhar com eles. Pero também chega aqui as questões de maus tratos nas escolas. Tem algumas escolas que não querem aceitar os imigrantes só pelo único fato de não ter documento, quando a Constituição Federal garante acesso à educação a todas as pessoas. O que acontece? Essas pessoas, quando se veem que seu filho não tem como aceder à educação, está sendo discriminado por algumas escolas, vêm procurar o apoio jurídico, né, para tentar solucionar, digamos, esse problema. Então, o que a gente faz? Tenta ativar alguns órgãos que existem, né, dentro do que é o aparato estatal e o aparato estadual, né, para que essas pessoas possam ter acesso. A gente trabalha também bastante no que é a defesa dos direitos dos imigrantes, né? A gente participa ativamente junto com a comunidade imigrante e outras instituições amigas, né? Instituições civis, claro, e também algumas instituições públicas, né? Para discutir um pouco e propor políticas migratórias que garantem o respeito dos direitos dos imigrantes, né? Portanto, a gente também, o Centro de Apoio, né, faz também parte de instituições, de instâncias maiores. A gente participa ativamente do Fórum Social sobre Migrações, participa de Espaços Sem Fronteiras. Cada ano a gente realiza a Marcha dos Imigrantes, a gente participa do Comitê Interinstitucional de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Grupo de Educação para a Diversidade Étnico-Cultural e Racial, a gente participa do Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo de Imigrantes, entre outros, né? E a bandeira dos imigrantes neste momento, não somente sul-americano, mas que é mais puxado por Centro de Apoio Imigrantes, que os migrantes querem uma nova lei de imigrante que seja mais justo e solitário, ter acesso à justiça gratuita, né? Os migrantes também pedem, por exemplo, uma das bandeiras deles, né, que existe uma política nacional de imigração que seja justa, né? Porque o Brasil não tem uma lei que rija, digamos, a circulação, a distribuição dos migrantes, não tem uma política nacional que trate a temática de migração, né? Tanto que o Estatuto do Estrangeiro de 1980, da época da ditadura, que não permite, que não respeita os direitos humanos das pessoas, né? Tenho 2 minutos para terminar e acho que vale a pena mencionar que o CAMI tem vários espaços, entre esses tem um espaço de informática e cidadania, tem um espaço que se chama Escola da Diversidade e tem outro projeto que se chama Encontros Multiculturais,
Por que tantos espaços, por que tantos eventos? Porque acreditamos que em esses espaços a gente permite interagir as pessoas que vêm de fora com as pessoas oriundas daqui. E quando as pessoas interagem, se conhecem, então tentam encontrar as debilidades que cada uma tem. Né? Às vezes, as pessoas que não sabem, sabem que existem migrantes, mas não sabem o que esse migrante está fazendo. Então, o que fazem? Sobretudo os imigrantes internos que vêm do nordeste do Brasil para São Paulo, falam que não, o boliviano, né, assim como a palavra, ele vem a roubar nosso trabalho. Não, na verdade não, o migrante sul-americano ou o migrante de qualquer outra parte do mundo veio aqui ao Brasil ajudar a crescer este país, a ser um país mais grande. Né? E tanto é assim que a história mesmo mostra que o Brasil é um país feito por migrantes. Temos alguns problemas dentro da legislação brasileira, sim, porque não existe uma política nacional, repito e vou repetir muitas vezes, de imigração aqui no Brasil. Tanto é que o governo brasileiro chama aos mais de 5 milhões de brasileiros que estão no exterior, ou de imigrantes que estão no exterior, ou seja, brasileiros que migraram à procura de um sonho para outros países, chama de brasileiros no exterior. O governo não quer introduzir na nomenclatura deles a palavra imigrante ou imigração. Né? Ainda se opõe. Né? Eu queria terminar lendo aqui uma reflexão que uma amiga minha, a partir também do contato que fez com isso, colocou e me passou faz pouco, uns 3 dias, o texto dela, porque ele está fazendo uma pesquisa sobre a temática de imigração, trabalho aqui. E me pareceu interessante porque reflete, né, o que todos deveríamos talvez pensar. Aqui, para que seja atribuída a devida importância às questões da migração, ainda há muito que ser feito, pois muitos desafios ainda devem ser vencidos, como a superação da suposta neutralidade do Estado em relação às desigualdades presentes na sociedade, assumindo ele em lugar para a construção de políticas que visem a igualdade, ao reconhecimento das demandas específicas dos imigrantes e à admissão da existência dessa desigualdade, necessitando de mudanças de paradigmas e conceitos. Obrigado, termino com isso. Obrigada, Lívia. Agora a gente vai abrir para perguntas e intervenções. São 10 e o Thales vai anotar o nome das pessoas e depois nossos palestrantes vão ter 10 minutos para falar sobre cada um, 10 minutos, sobre isso. Bom, eu vou fazer Você toca. Alguém mais? Conversa com nós, às vezes a pessoa se importar. Pode ser daqui. Bom, boa noite. Eu queria saber, especialmente do Hilbert e da Doriana. Eu queria saber, assim, a respeito de discriminação, se vocês conhecem casos de discriminação por parte da população brasileira que convive com essas colônias e, especialmente, eu ouvi falar em casos de bullying em escola com crianças bolivianas. Eu queria saber se esses casos são recorrentes. Oi, eu sou o Thales, do 3º ano, e eu queria perguntar para a Dônia se quando você chegou, você teve algum apoio de quem já estava aqui, da Palestina, ou da comunidade sírio-libanesa, e também para o Hilbert, se os imigrantes da América do Sul, quando chegam aqui, eles
tem apoio de outras populações, por exemplo, o boliviano pode contar com o peruano, o boliviano, por aí. Obrigado. Maria. Oi, gente. Eu tenho um interesse pessoal numa coisa que não tem nem nome estabelecido, e na minha casa a gente sempre chama de bairrismo. Bairrismo seria um apelo tão grande ao lugar de origem que você acabaria desmerecendo os outros lugares. E eu vivi isso em São Paulo por ser filha de carioca e pernambucana. Daí, porque o tema da mesa é xenofobia. E por que ninguém pôde falar sobre isso aqui? Porque não existe estudo sobre isso. Esse preconceito é tido como uma rivalidade saudável, como uma brincadeira. Mas chamar um argentino de inimigo mortal da nação, chamar um carioca de vagabundo, um baiano de não trabalhador, de sujeira do país, não é brincadeira, isso é muito sério. E eu convido todos vocês a pensarem nisso como, sim, uma forma de segregação social que deve ser reconhecida e tratada como tal. Porque vem crescendo aí o movimento neonazista, não sei se vem crescendo ou se vem sendo mais mostrado, que é uma coisa fortíssima. E eu acho que você talvez passe por isso todo dia, uma questão de discriminação realmente, só porque você vê num outro lugar. Há sim diferenças culturais, mas elas não deveriam ser um fator que torna as pessoas hostis umas às outras. Limites num mapa não devem se tornar motivo de orgulho ou de vergonha. Ninguém pode ter vergonha de ter sotaque. Eu queria simplesmente falar sobre isso, que eu acho certo reconhecer a xenofobia como tal. E eu não sei nem que termo usar, porque xenofobia seria chamar a pessoa de... Xenofobia seria preconceito com pessoa de outro país. A gente tornou o nordestino um estrangeiro dentro do nosso país. Então, é isso. Obrigada, gente. Boa noite, eu sou Vinícius. Eu queria trazer um pouco para a realidade aqui da USP o assunto, né? Porque há uns 2 anos atrás, a Prefeitura aqui de São Paulo apresentou um projeto aqui para a FEFELESH para capacitar os professores da rede pública em espanhol, devido a muitos filhos de imigrantes aqui da América Latina que entravam na rede pública. E a USP negou, né? Falou que ela não tinha condições para fazer esse tipo de capacitação. Eu queria que vocês comentassem isso, né? Porque a universidade poderia ter ajudado nesse caso e não ajudou, né? E isso acontece também em outros meios do poder público, outras situações parecidas. Obrigado. Gente, boa noite. Sou a Paula, sou estudante do 3º ano aqui das sociais também. Fiquei em dúvida se eu falava ou não, mas com a fala da Marina eu resolvi falar, porque eu acho que é muito importante a gente, de fato, pensar. Eu acho que o debate foi muito rico, né? Mas acho que é importante a gente pensar na questão da xenofobia. Acho que dentro do país a gente consegue ver, acho que a Marina exemplificou muito bem, a gente consegue ver exemplos de bairrismo, de preconceitos de regionais, né? Ainda mais agora com o Twitter, apesar das redes sociais, a gente tem comentado bastante durante a semana sobre as redes sociais, mas como elas podem vir também, e tem vindo, né, bastante num sentido de propagar esse tipo também de preconceito. Mas acho que durante as falas eu pensei bastante no que vem acontecendo no mundo árabe. Em primeiro lugar, quando a gente estava falando de Israel um pouco aqui, pensando também qual o papel que Israel cumpre na região do mundo árabe, um papel bastante apoiado pelos Estados Unidos, um papel imperialista, e como isso fica agora, como fica a posição de Israel agora com as revoluções árabes, com os levantes árabes, e que isso fica com um papel bastante questionado, eu acho. Queria que as pessoas comentassem um pouco sobre isso. E outra coisa é também a questão da xenofobia, e acho que com todo o calor político que tem acontecido no mundo árabe, tem tido uma movimentação ainda maior de imigração para a Europa, né? Muitos tunisianos indo para a França e tudo mais, e também como isso tem sido recebido, né? A gente sabe um histórico grande da Europa de xenofobia, de
de problemas mesmo com imigrantes e tudo mais, e como isso tem sido recebido. A gente tem visto várias notícias de ataques a trens de imigrantes que estavam chegando na França, coisas do tipo. Assim. Então acho que é importante a gente pensar também como isso está sendo recebido na Europa, né? Acho que também vale lembrar que agora, no começo do ano, as burcas, né, na França foram proibidas. Até que ponto isso porque a França põe isso como uma questão de um Estado laico, né, de um Estado sem religião e tudo mais, mas até que ponto isso também não é uma questão de xenofobia e uma questão de privar as pessoas de um direito, que é o direito à religião e tudo mais. Obrigada. Eu pedi para falar porque eu preciso sair mesmo. Às 6h30 é meu limite. Eu agradeço muito o convite. Lamento não poder ficar para todo o debate, com certeza vai ser muito rico. Eu queria só falar algumas coisinhas aqui em relação, principalmente à última pergunta, à última intervenção. Tem aí uma série de questões realmente que apontam para uma tendência atual ao recrudescimento da xenofobia. Aquelas cenas, inclusive, da população nos Estados Unidos comemorando a morte de Osama Bin Laden foram assim, alarmantes, né? Bastava pegar aquela mesma bandeira americana e colocar um fogo, e aí a legenda diria árabes protestam, né? Qualquer coisa assim, porque a imagem, né, do ódio geralmente está associada aos árabes, mas por quê? E aí é exatamente isso que eu queria rapidamente lembrar. A discussão para onde está indo aqui é muito importante com esses casos internos de xenofobia, mas eu queria voltar a uma situação mundial só para a gente situar um pouco ideologicamente o tipo de construção que tem feito e que tem ajudado a piorar esse problema. Bom, basicamente, muito rapidamente, né, a gente está numa época ainda, desde o lançamento da guerra ao terror, né, do Bush, uma época de estigmatização dos árabes. Então, quando a Polícia Federal, por exemplo, trata com um palestino aqui, já trata de uma forma. Né? Não é de uma forma, a gente sabe que forma que é também quando trata com um imigrante latino-americano, boliviano, peruano e assim por diante. A construção ideológica é proposital, é para criar realmente a associação automática entre árabes, islâmicos e terroristas, que é para justificar uma determinada política, e isso então é intencional. Junto com isso, a gente agora, né, no período Obama, alguns analistas começaram a dizer, bom, será que a gente vai passar essa fase? Será que hoje, por exemplo, a legislação interna nos Estados Unidos, que é altamente discriminatória, muito complicada, sempre por causa da suposta guerra ao terror, ou dessa guerra ao terror, será que essa legislação vai voltar a melhorar? Será que ela vai ser menos discriminatória a partir de agora, porque Obama e porque o discurso é outro? Não, o discurso é outro, mas a prática é a mesma. Inclusive, essas leis estão sendo incorporadas ao país de maneira a regulamentar e tornar tudo normal, né? O tratamento dado, então, ao outro, ao imigrante, etc., tem sido muito complicado e, no momento, normalizado. E aí, os casos específicos, né? Bom, em relação a Israel, a gente tem um Estado aí que reivindica o direito a se declarar um Estado de uma só etnia. O Estado de Israel está lutando para que reconheçam, para aprovar leis internamente, para forçar, através do poder mesmo, do apoio norte-americano, da sua posição intransigente, forçar o mundo a reconhecer o direito do Estado de Israel de ser um Estado judeu. Não é um Estado democrático. Não é um Estado de todos os cidadãos. Ele quer ter o direito de ser um Estado apenas de judeus. 20% da população de Israel são palestinos. E o que acontece com esses palestinos? Bom, uma lei já diz o que provavelmente irá acontecer. Foi enviado ao parlamento israelense, ainda não passou no parlamento, mas isso vai ser discutido, um projeto de lei que obriga todo não judeu que quiser obter a cidadania israelense a jurar lealdade ao caráter judeu do Estado de Israel. Complicado? Não, é alarmante, isso sim. Né? No dia seguinte a essa lei, que o governo mandou a lei, encaminhou a lei para o parlamento, manifestações ao longo do país
atacaram palestinos dentro de Israel. A população está exercendo a linha de frente da política discriminatória do Estado. O Estado nem precisa ir tão longe porque a população está à frente. Isso é gravíssimo. E daí o que acontece? Não é só Israel. Aliás, em relação às revoluções árabes, Israel parece que não percebeu que os árabes estão em revolução. Não deu nenhum sinal de se adaptar, de mudar, de repensar o que significa para onde está encaminhando essa nova configuração regional e o fato de que a revolução pode sim chegar às suas portas e também alterar a correlação de forças. Não alterou ainda, né, muito pouco, mas indica que, tudo indica que pode sim. Mas também não quero me estender nisso. Sobre essa questão ainda muçulmana, árabe e essa equação deles como terroristas, a gente vê isso no Brasil, né? Quer dizer, todas as matérias e tudo o que tem sido dito sobre a tríplice fronteira, né? Como se um terrorista precisasse passar pela tríplice fronteira para chegar nos Estados Unidos, né? Tem maneiras muito mais fáceis de conseguir isso. E, no entanto, por que no Brasil se constrói também essa imagem da comunidade árabe e muçulmana em geral? Existe um motivo, né, para isso. Quer dizer, existe um contexto, existe um motivo político mais amplo. E o contexto, e esse contexto que vai me lembrar a imigração dos árabes na Europa, é também, ao mesmo tempo, esse contexto político que eu escrevi, então essas linhas mais amplas e gerais, mas é um contexto econômico, né? A gente está em plena crise do sistema econômico. E a Europa está esgotada, absolutamente esgotada. Quer dizer, os jovens da Europa, a gente está vendo aí, há anos, não é só agora na Espanha, os jovens reclamando pela falta de perspectiva, de empregos e tudo mais. Partidos de extrema-direita se aproveitam dessa situação para lançar novamente fórmulas que são muito antigas, que não são de hoje, mas de culpar imigrantes e culpar aqueles que não são os verdadeiros, né, nacionais e assim por diante. Anos atrás, eu ouvi uma jornalista espanhola, Pilar, do País, me parece que ela, apresentar a sua visão do plano muçulmano para dominar, para penetrar e dominar a Europa. Então, segundo ela, os muçulmanos estariam penetrando pela França com planos e formando redes de mesquita a mesquita para conseguir tomar conta da Europa. E, por exemplo, o espaço Schengen, né, que é esse acordo entre países para possibilitar a livre movimentação. Bom, recentemente esse acordo já está sendo questionado, para controlar essa livre movimentação, para deixar de ser livre, justamente por causa disso, por causa dos imigrantes. Não querem que os imigrantes que chegam na Itália possam ir para a Espanha, da Espanha para a França e assim por diante. Todo o medo com relação aos imigrantes. Com as revoluções árabes no momento, né? A Tunísia foi o primeiro país e junto, né, com esse movimento, quer dizer, o que o Gaddafi vinha fazendo há algum tempo? Ele vinha controlando a saída de árabes e africanos também em geral que quisessem emigrar, e por isso ele vinha fazendo um trabalho sujo aí também para a Europa. No momento em que alguns países não são mais capazes de fazer isso, que uma certa leva de imigrantes começa a sair do país, não que começa, aumenta um pouco, né? Já vinha acontecendo. O que dizem os noticiários? Os conflitos árabes geram um problema de imigrantes. Não é a crise mundial, não é a exploração, não são as reformas do FMI, não, são os conflitos árabes que geram um problema de imigrantes que vão ameaçar os cidadãos franceses, né? Então, é gravíssimo, sim. Eu vou parar por aqui e desejo a todos uma ótima discussão, porque realmente o tema é muito importante. E eu só queria dizer que, bom, quem sabe até a gente consegue voltar e fazer algum debate, porque eu estou indo agora para participar de um congresso sobre as revoluções árabes, lá no mundo árabe, com as lideranças da juventude, né, que estão fazendo as revoluções. Eu espero trazer boas notícias.
meu nome é Raíza. É que, na verdade, eu achei... Parecia muito óbvio a necessidade de ter uma política do governo para receber um imigrante. É muito estranho não ter, no mínimo, ensinar a língua e um processo de adaptação, que deveria ser o mínimo, mas que não acontece. E minha pergunta, na verdade, era se existe algum modelo em algum outro país latino-americano, algum outro país que tenha realmente uma política para receber os imigrantes. Então, não sei, o Chile, algum outro país que tenha uma política mais estruturada de como adaptar o imigrante dentro do país. Só isso. Obrigada pelas perguntas. Eu vou passar aqui para a Dônia e ela vai falar durante uns 10 minutinhos sobre isso. Pour la question de monsieur, bien, le peuple brésilien est un peuple de cœur d'or. O povo brasileiro. Agora está desligado. Não tem botão isso aqui. Mas dá para ouvir, eu acho, Luciano. Bien. Alors, le peuple brésilien est un peuple qui a un cœur d'or. É um povo que tem um coração de ouro. Agora funcionou. C'est une vérité. Isso é uma verdade. Parce que nous sommes des étrangers. Porque nós somos estrangeiros. Et on a trouvé des personnes formidables. E nós encontramos pessoas formidáveis. Brésiliens. Brasileiros. Nous avons une communauté brésilienne qui nous supporte. Nós temos uma comunidade brasileira que nos apoia. Ils ne sont pas des arabes ni des musulmans. E ninguém ali é árabe ou muçulmano ou qualquer que Nous seja. sommes des brésiliens 100%. São brasileiros 100%. Oui. Alors, je ne peux pas dire que j'ai trouvé une grande différence une grande difficulté à s'adapter à la vie ici. Eu não posso dizer que eu tive uma grande dificuldade a me adaptar à vida aqui. À cause de vous. Por causa de vocês. Seulement. É tudo. Você não quer falar? Non, parce que si je veux parler, je veux prendre des heures et des heures. Porque se ela não quer falar um pouco mais, ela falou, não, senão eu vou levar horas e horas. C'était une formidable expérience de passer au Brésil avec un peuple qui a... É uma experiência formidável ficar no Brasil, é um povo. Le peuple est un beau peuple qui a de la tendresse. Que tem tendresse, ternura. Oui, il est tendre, un peuple tendre, et hospitalier, et il aime les étrangers, je trouve. Hospitaleiro e o brasileiro gosta dos estrangeiros. Alors, vous savez, quand on a passé le premier mois ici, no primeiro mês aqui, on a trouvé des mots en arabe, les mêmes mots. Encontramos as mesmas palavras em árabe. Como açúcar, como açúcar. Arroz, disons, chá, chai, la même phrase. Chaquica, migraine. Alface. Alface. Azeitona. Azeitona. Zet mesmo. Tarifa. Sabor, supato. Alors la même chose, c'est pour cela qu'on n'a pas trouvé beaucoup de difficultés de s'adapter. É por isso que a gente nunca teve dificuldade, muita dificuldade de se adaptar. C'était difficile, comme la langue, c'était difficile de travailler. Ainda assim, a língua foi difícil. Trouver un travail, c'est difficile. Encontrar trabalho também. Parce que les jeunes, c'est possible pour eux, mais pour nous. É possível para os jovens, mas para nós, a nossa idade não permite. Alors, pour moi, je donne des leçons particulières de français et d'arabe. E para me virar, eu dou aula particular de francês e árabe. Aí quem tiver interessado... Les autres, il y a des autres
Outros fazem comida e fazem outras coisas. Parce qu'on ne peut pas travailler dans un travail pour les gens, maintenant les jeunes, c'est le stade des jeunes. Porque a gente não pode ter um trabalho formal, na nossa idade não. Et vous savez tous, nous avons des diplômes et des licences et des doctorats. E todos nós temos diplomas, mestrados. Alors, on va tout refaire à la langue. Nós vamos ter que fazer tudo de novo em língua portuguesa. En portugais. C'est une grande difficulté pour nous. Isso é uma grande dificuldade. Alors, vous savez, celui qui est avocat, il va étudier les thèmes de droit en portugais. Aquele de nós que é, por exemplo, advogado, vai ter que estudar a lei brasileira. C'était très difficile de s'adapter à un travail qui va comme nous. É muito difícil se adaptar a um trabalho que tem a ver com a gente. On a travaillé toute notre vie. Moi, je suis professeur. Alors, mon mari était un avocat. Et un autre était un docteur à l'université. Nós trabalhamos a vida inteira. Eu sou professora, sempre fui. Meu marido foi advogado. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? E o que a gente vai fazer aqui? Vous savez, c'est très contradictoire. É muito contraditório. C'est la difficulté de notre relation avec le peuple brésilien. A dificuldade é essa, mas eu vou donner des exemples. Voilà, c'est eu vou dar exemplos para vocês da facilidade da interação com o povo brasileiro. Isso foi fácil. Voilà. Voilà, on a la jeune femme qui est ici, le jeune homme. Uma jovem aqui, um jovem aqui, eles são brasileiros e estão com a gente. Alors, il m'a accompagné. São eles que me acompanharam até aqui. Eu não posso falar outra coisa, vocês são formidáveis. Foi ótimo, foi super enriquecedor. E agora eu vou passar o Wilbert. Tem 10 minutos. Bom, agora eu vou para 1 hora, né? Bom, só um pouco de força, né? Vamos falar da dificuldade, né? As dificuldades que os sul-americanos encontramos aqui, são muitas, sobretudo em relação ao trabalho, né? Mas as dificuldades para interagir com a comunidade, com o oriundo daqui do país, é muito mais sensível, porque o idioma é muito parecido, né? Para o nosso caso, né? E muitos adoram escutar o espanhol, que eles às vezes não querem ensinar o português, né? Só de brincadeira, né? Porque querem que a gente fale em espanhol, porque eles gostam de ouvir espanhol. É isso, né? Discriminação, né? Vamos falar isso. A discriminação aqui existe? Sim, existe, e existe em todas as partes do mundo, não aqui no Brasil. Né? A xenofobia, a gente, por que não fala escutamos questionamentos aqui, por que não falamos de xenofobia, por que não afrontar? A xenofobia sempre também existiu, né? Se a gente conseguir ver somente alguns textos, vamos nos despedir da Dunia, ela está precisando ir embora. E é isso, eu queria agradecer muito, tanto a ela quanto a Luciana. Bom, respeito, estamos falando da xenofobia, não existe. Existe, existiu sempre e ainda vai existir. Né? O que agora entrou uma espécie de moda falar de xenofobia, porque por aí algum acadêmico que tinha grande peso acadêmico, né, que tinha uma leitora, introduziu, né, essa palavra, trouxe de novo e começaram a discutir. Agora, desde 2007, 2008, que escutam muito, não só falando aqui em São Paulo, estou falando dentro da universidade, também falando das instituições que defendem os direitos humanos das pessoas. Eu acho que um erro
que as pessoas tengamos que pensar, tengamos diferenças somente porque o outro que está que vino junto a nós, só porque ele é de outro lugar, ele tem outra língua, outro idioma, outra maneira de fazer as coisas. Mas se a gente tem uma meta sempre, né, todos nós temos, crescer, ter uma família, pode ser por diferentes caminhos que a gente faz, mas o fim sempre vai ser o mesmo, né? O bem comum, a boa convivência. Acho que isso não nos ensina na escola, não nos ensina na faculdade, não nos ensina nas nossas famílias. Então, são valores éticos, valores morais que as pessoas deveríamos ter. Então, por exemplo, os governos, que são os entes que deveriam propiciar a educação para que as pessoas possamos ter uma boa educação, uma educação mais sana, de bom convívio. O que estão fazendo? Estão brigando entre eles. Estão brigando para quanto de dinheiro vai ganhar, só aumenta o salário para um e para o outro. Os representantes nossos, que nós mesmos elegimos a eles. Né? E a educação no mundo tem uma falência, que ninguém se atreve a questionar porque nós, desde criança, já nos educaram para isso. Só pensando aqui, hoje vocês estão me olhando aqui porque vocês sentaram somente aqui nessa cadeira com maior respeito. Se eu estiver do lado de vocês, não. Viram? Essa maneira de pensar já nos coloca na escola. E nossos pais já tiveram isso e aprenderam isso. Não existe uma educação mais linear. Acho que deveríamos pensar um pouco, nós que somos, vocês que são ainda estudantes, que vocês aqui há uns anos vão a ser formadores, vão a formar sua opinião, e essa opinião que vocês têm vai ser ouvida por muitas pessoas. Então, pensar um pouco o que é essa educação, sabe? O que o Brasil tem, o Paulo Freire, nossa, né? Quem já leu o Paulo Freire? Tem que ler, ou pelo menos as frases dele. Interessante. Ajuda a pensar um pouco diferente ao que estamos acostumados a pensar. Às vezes o professor diz, faça desse jeito, por que não tentamos fazer do outro jeito? Né? É a causa disso que existe a discriminação, a xenofobia. Porque toda pessoa estamos nos acostumando, ou estamos acostumados a ficar calados, né? A ficar e aceitar as coisas como nos impõem. Acho que devemos pensar em maneiras, jeitos diferentes de reagir às coisas. Esse que vai abrir espaços. Quando abrirmos espaços, vamos conviver e, em algum momento, quizás podamos chegar e acabar com a xenofobia, com a discriminação. Porque a xenofobia não é somente contra o migrante, contra a religião, contra a crença. A xenofobia, às vezes, existe dentro da mesma casa, entre irmãos. Se repensar um pouco o conceito dessa palavra e comparar com a vivência do dia a dia de vocês, acho que vão encontrar isso. Né? Desculpem ser é uma pessoa que fala isso. Né? E sobre apoio dos imigrantes, se existe apoio quando uno chega, apoio de outros imigrantes. Existe sim, porque uno se pega na mesma situação, né? Então, é uma natureza humana que permite ter essa reação de que se o outro está precisando, o jeito sempre é apoiar. Agora, dentro disso, tem pessoas que aproveitam dessa situação dos imigrantes. Então, o que acontece? Aí a cadeia produtiva, né, que vem do setor textil, né? Eu te ajudo e você me ajuda. E aquilo que o capitalismo trouxe, né? Aquele negócio da plusvalia, acho que devemos dizer, ou mais-valia, eu não me lembro bem, a mais-valia, né? Aquele trabalho excedente. Então aproveita. O dono da oficina chega a ser um capitalista e então se aproveita do trabalho daquele trabalhador que veio para trabalhar, né? Então se explora ao máximo. Então por isso que tem que
trabalham entre 12 e 28 horas por dia. Para quê? Para que o dono da oficina, que é o capitalista, possa ter lucro. E em troca, o que ele dá? Dá uma moradia, que às vezes, na maioria das vezes, está na oficina, dá comida, né? E no final de semana tem um folga domingo, né? E dá um vale de 20 reais para que possa viver sábado e domingo. Eu vou passar para esse daqui, que eu gostei muito de... Se existe um modelo de inclusão de imigrantes, acho que sim existe. Só olhando aqui um país vecino, o Equador, né? A própria Argentina tem um modelo de inclusão dos imigrantes mais avançados que existe no mundo. Isso temos bem explorado ainda, né? Às vezes, o que dificulta não é somente que exista uma lei ou um modelo que esteja sendo já colocado em prática, é também a maneira de como que está sendo levada a isso. Então, os servidores públicos que se apropriam, digamos, que deveriam estar a serviço das pessoas, né? Não fazem, não cumprem sua labor, porque entraram só por ganhar a grana. Acho que o importante para que o ser humano possa crescer e acabar com toda a desigualdade é fazer as coisas porque gosta de fazer, não fazer as coisas porque precisa ficar bem delante do olho das outras pessoas. Então, o que significa, né? Eu vou ficar bem se eu tenho um carro, uma casa. Acaso eu não posso ficar bem se eu tenho o suficiente para poder viver e me locomover? São perguntas que vêm e que acho que todos devemos refletir. E só para acabar, respeito à capacitação, né, dos professores na língua espanhola, né, que a prefeitura teve uma proposta e que a USP não aceitou. Acho que uma instituição tão grande como a USP, tão reconhecida, isso não deveria haver feito isso, né? Porque sabemos que, segundo a legislação aqui no Brasil, o espanhol é um idioma optativo, né? Não é obrigatório, em todas as escolas. Né? Ainda não é obrigatório, mas quem sabe depois, né? É isso, e para acabar, eu queria simplesmente dizer que nós somos o futuro, mas que o futuro somos o presente, e nós devemos construir o futuro a partir de nossa experiência e da experiência que vamos ganhando dentro da faculdade e fora da faculdade. A melhor faculdade das pessoas não está dentro da escola, tampouco dentro da universidade, está na vivência. Obrigado. Eu vou passar um pouquinho a palavra a ele, que ele tem um recado. Bom, tá todo mundo? Tá todo mundo me ouvindo. Não, então, eu pensei que fosse ter uma outra rodada aí de perguntas, mas não vai ter. E eu queria dizer assim que foi muito bom participar aqui de um debate com esse tema que é importantíssimo, e parabéns também ao centro acadêmico, à entidade. Acho que as entidades têm sempre que promover isso. A SEX, ela já acontece há alguns anos, tem que continuar existindo. Inclusive, falei para o pessoal do CAF que eles têm que ter vocês como modelo, assim, porque a filosofia está sempre atrás das sociais, dessas coisas. Uma outra coisa é que a xenofobia, gente, e outras práticas, a gente tende a enraizar e acabar naturalizando. Então é preciso desnaturalizar algumas coisas. A nossa cabeça tende ao dogmatismo, tende a um pensamento único. Então é importante mesmo procurar sempre se questionar, né? Tem um cara que disse aí já há muito tempo que o costume é um pérfido e tirano senhor. A gente não pode muito se acostumar às coisas, tem que sempre mudar. Uma outra coisa interessante é que Xeno, a Marina
Marina falou, será que xenofobia não está sendo também a gente ter bairrismo? Sempre foi também. Né? Porque a gente identifica a xenofobia, a aversão ao estrangeiro, mas xeno significa estranho, né? Então é uma capacidade que a gente tem que ter de aceitar o outro, de colocar o outro um pouco na gente, sem se transformar em dependência, claro, mas é preciso sempre reconhecer as pessoas, os humanos como humanos, todos, independente se o cara é corintiano, palmeirense, se é do interior ou não, tudo que é estranho a gente tende a ter aversão. E como a gente tem uma mentalidade de colonizado, a gente pensa como colonizado naturalmente, a gente tem que se acostumar a não pensar como colonizado. Tampouco pensar como colonizador, também não é legal. Mas, enfim, a gente tem que deixar de pensar como colonizado. Normalmente a nossa sociedade acolhe bem pessoas de países ricos, né? Então, modelos como o americano, o francês, a gente, em geral, nossa população tende a admirar e imitar. Quando a gente tem que se relacionar com latinos americanos, bolivianos, palestinos, árabes, fica mais difícil, até porque a gente é bombardeado o tempo inteiro, desde que a gente nasce, de que o árabe é o cara do mal, né? A maior parte das pessoas aqui nasceu nos anos 80 ou 90, talvez, até a queda do Muro de Berlim. A propaganda mundial era que o comunista era o cara do mal. Quando o socialismo real acaba, você precisa de um outro como inimigo. E aí começa a ser construída essa imagem do árabe no Ocidente, muito mais forte. Né? Basta a gente ver as revistas que são mais vendidas aí no Brasil. A revista Veja cobre as revoluções árabes sem usar a palavra revolução, e ao mesmo tempo pintando, colocando fotos de caras sujos, barbudos, desdentados e com bomba. Né? Essa imagem que se constrói do árabe. A questão dos bolivianos é muito delicada. A partir dos anos 90 mesmo, veio muito boliviano para cá. Eu conheço muitos professores de escola do Estado, meus pais dão aula na prefeitura e no Estado, e o número de bolivianos em escola primária aqui em São Paulo, vocês não acreditam como é grande. Assim. Porque o professor tem 40 alunos na sala dele e já 15, 20 já são bolivianos, né, em algumas salas de aula. E isso coloca problemas muito delicados para a gente responder e agir. Né? Você vê que a nossa cultura, que é uma cultura, gente, é uma mistura de uma cultura judaico-cristã com uma cultura greco-romana. Essa é a sociedade ocidental. E na raiz das duas culturas, as tradições míticas ensinam a gente a amar o estrangeiro. Né? Se você for lá no Eclesiastes, está escrito lá, amarás o estrangeiro porque você mesmo já foi estrangeiro nas terras do Egito e escravo. Né? E os gregos também, na Ilíada e na Odisseia, você tem ali, você percebe quando um estrangeiro chega, ele é alimentado e depois o cara da terra vai perguntar o que ele quer, o que ele precisa. A primeira coisa que eles vão pensar é na estadia e na alimentação. A Ilíada e a Odisseia são inteiras assim. Né? Até entre inimigos, até entre gregos e troianos, você tem respeito com isso. Então, não sei, eu acho que essa mesa é ótima para a gente aprender a pensar um pouco mais sobre o que é receber estrangeiros e ser estrangeiros. Né? Receber nordestinos ou ser nordestino. Só um pouco isso.